Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz a modelagem da máquina do motor de indução trifásico, né, com inicialização automática, tá? Então no vídeo anterior a gente viu como que modela então a máquina de indução ah, com inicialização manual, né? Então para fazer a inicialização automática, o motor de indução agora então a gente vai escolher, clicar aqui dentro de Simulation, né? O M Automatic Initialization. Quem não tem o ATP Draw 7.0 pode fazer isso em ATP Settings, vir aqui em Switch barra UM e escolher aqui Automatic Initialization e a interface pode colocar o Compensation, tá? Bom, é, feito isso, vai então habilitar esse nó aqui na máquina, que é o nó que o ATP usa para fazer a inicialização automática, tá? Então é o chamado de BuzzM aqui, tá? Bom, o que é necessário para fazer inicialização automática? A gente tem que incluir, conectar aqui uma fonte de tensão, né? Ela pode ter qualquer valor, inclusive zero, tá? Porém, tem que ser uma fonte de tensão que seja desse tipo, tá? Tem que ser essa fonte. A gente vê então aqui em sources, tá? AC, pode ser essa AC ungrounded ou AC source normal aqui, tá? Depois então eu tenho que aterrar ela, tá certo? Bom, por que tem que ser essa fonte? Porque essa fonte, o ATP, ele inicializa a máquina já no instante, no T0, tá? Senão essa fonte ela passa, as outras tipos de fonte passam a ter algum valor diferente de zero em T mais delta T na solução numérica do ATP. Tá? Então essa fonte garante então que ele inicialize no T0 a máquina. Tá? Então tem que ser uma fonte de corrente, tem que ser um valor constante. Então a frequência pode colocar 1 vezes 10 a menos 5. Tá? Como se fosse uma tensão DC. Tudo bem? Bom, esse valor pode ser qualquer um, por quê? Porque o ATP, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sistema mecânico que está aqui e vai inicializar e vai calcular qual é o valor dessa corrente que ele vai colocar para alimentar essa parte mecânica aqui, tá? E ele usa para isso, nesse cálculo que ele faz, essa fonte de corrente, tá? Não é que ele vai alterar o valor dessa fonte de corrente, mas ele vai, no cálculo interno dele, ele precisa ter uma fonte de corrente aqui nesse nó. Tudo bem? Então, a única diferença é ter que colocar então essa fonte aqui nesse nó e esse nó tem que estar conectado então no seu circuito mecânico aqui, tá? Bom, uma vez que ele inicializou o circuito, aí sim eu posso entrar então, por exemplo, com aquela nossa carga mecânica que eu coloquei aqui é, é, por fora, tá? Num tempo de 10 segundos, tudo bem? Se eu já tivesse iniciado essa minha carga mecânica aqui, ele ia levar em consideração na inicialização essa carga mecânica, tá? Então, não ia fazer diferença aqui, porque na inicialização automática ele leva em conta aqui dentro do init o escorregamento que você quer. Então, se você colocar que eu quero que a máquina inicie com 2% de escorregamento, ele vai calcular então que independente da corrente que tiver aqui nessa fonte, independente se tiver outras fontes de corrente conectadas aqui, ele vai calcular uma corrente aqui desse nó passando por aqui que dê o 1% de escorregamento, tá? Então, por isso que eu faço essa inicialização automática, coloco o escorregamento que eu quero, depois inicializado, aí sim, eu então fecho aqui uma chave e então tem o efeito aqui da minha carga mecânica, tá? O resto da configuração
é igual ao que eu já expliquei no vídeo anterior. Tudo bem? Então, se agora a gente simular aqui o nosso circuito, tá? Abrir aqui o nosso plot, né? Então a gente vai ver agora que a minha máquina não vai ter o torque já vai começar num valor constante, representando aqui então os 2%, 1% de carregamento que eu coloquei, então vou clicar aqui para o -1, tá? Então tá aqui e depois sim eu entrei com a minha carga mecânica, tá ok? Então, nesse caso aqui também a máquina já começou a inicializar, não tem então todo aquele torque de partida, tá? Então, uma coisa eu posso ver aqui para velocidade, né? Então, ele partiu aqui com velocidade constante, tá? Depois, então, apliquei, entrei com a minha carga, né? Tá? Então, esse aqui, posso ver também a corrente, né? Aqui no meu estator. Então, ó, aquele pedaço lá que antes tinha toda uma sinalização aqui, agora não, ele começa já em regime, com 1% de carregamento que eu coloquei, poderia ter colocado menor, e depois, então, tem a entrada aqui em 10 segundos da minha carga mecânica. Tá ok? Então, pessoal, é isso. Então, como faz então a desligação automática do motor de indução trifásico com a fonte aqui de corrente, tá?